Bonita, bom dia. Bom dia, Bethesda. Oba, coisa boa, que folia, que alegria estarmos juntos nesse tempo onde a gente aviva a nossa fé a partir da festa, a partir do encontro, a partir da amizade, a partir da fofoca, do abraço, né? Pessoal, tudo aí, só fofocando, conversando. Eu já quero te convidar a ficar em pé. Vamos ficar de pé? Para ver se vocês fazem mais um pouquinho de silêncio. Para ver se vocês chegam. Né? Para saber se vocês estão aqui mesmo. É a feira de Feira de Santana. Que tempo bonito. É o tempo onde a gente acredita que a fé ela não pode ser uma imagem sisuda, séria. O tempo bonito é um tempo onde a gente acredita que a fé também é a gente poder saborear com alegria a vida. É a gente poder saborear com intensidade os encontros, a amizade. E foi bem isso que Jesus fez, apesar da gravidade do momento, no seu tempo que foi angustiante, que é a Eucaristia, que é a Santa Ceia, e que ele sabe que vai estar esperando para ele uma cruz, ele não abre mão de compartilhar o significado da vida a partir de uma mesa. Ele não abre mão de compartilhar a intensidade e o sabor da vida a partir de uma mesa, porque é na mesa onde a gente pode se olhar, onde a gente pode se encontrar, onde a gente pode se permitir a saborear o encontro com o outro. É aqui, nessa mesa, que você encontra amigos e amigas, mas também, misteriosamente, encontra o próprio Jesus. Amém? Vamos orar e depois encher esse lugar de louvor, de adoração, de comunhão e muita fé e festa. Deus, que esse tempo seja isso, seja esse acordar em nós, despertar em nós, esses afetos que às vezes a gente esquece. Que a alegria como esse lugar de subversão, alegria como impulsionamento e força da nossa existência, alegria como esse ponto de partida da nossa coragem, alegria que nos devolve encantamento e embelezamento para a nossa vida. Nós precisamos disso. Nós desejamos isso, que esse tempo aqui de Santa Ceia, de Eucaristia, de encontro, de mesas que se compartilham, seja esse lugar que seja capaz de devolver sentido, graciosidade para a nossa história, para que a gente não se perca em nossos medos, em nossas angústias, em nossas dores, que haja aqui nesse lugar, esse tempo, esse promover do teu Espírito, que faz acender em nós essa paixão pela vida, a vida como a última instância e palavra para a nossa existência, para que a gente não se sinta refém do ressentimento, da mágoa, mas que a gente promova amor, que a gente promova amizade, que a gente promova bondade, que a gente promova generosidade, que a gente promova compaixão, porque é para isso que a gente se reúne aqui nesse espaço, na nossa comunidade, para sermos interpelados pelo Teu Espírito, para que a gente possa viver com coragem, mas também com ternura. Para que a gente possa viver com amizade, mas também com justiça. Que a gente possa viver com festa, mas também com acolhimento. Que seja isso esse tempo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, vamos encher esse lugar de louvor.
Todo mundo sabe, vai lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, 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 num pedaço de pão. A fé tá na maré, na lâmina de um punhal. Oh, 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 na luz da escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, oh, No calor do verão. a fé tá vive sã, a fé também tá pra morrer. Oh, 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 triste na solidão. Andar com fé eu vou. Que a fé não costuma falhar. Pode rebolar, gente. Dentro da igreja pode rebolar. Andar com fé eu vou, Que a fé não costuma falhar. andar com fé eu vou, Que a fé não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou. que a fé não costuma falhar. Como é, sanfoneiro? Certo ou errado, certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, a pé ou de avião. Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos lá, gente, quero ver vocês animados igual na raia. Vai. Que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, só ele, só ele. Costuma falhar. Vocês, andar com fé. Que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Muito bom dia, gente. Demorou para vocês começarem a sacudir. Na igreja pode fazer, viu, gente? Pode dançar, pode sacudir, vocês já sabem. A gente lê na Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é mais do que isso, gente. Sem fé é impossível viver. Não precisa ser fé, não necessariamente a fé religiosa, mas sem fé não dá para continuar, não dá para avançar, não dá para atravessar momentos angustiantes, difíceis. Não é verdade? Se não fosse a fé aqui, a gente teria desistido há muito tempo, não é verdade? Nesse mesmo embalo, vamos cantar aqui. Deus, eu ouço a tua voz. Já que a gente quebrou o gelo, quem sabe dançar, dança. Vai, Clarinha. Deus, eu ouço a tua voz, clamando o meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome de quê? A tua presença é o que eu mais quero ter, a tua presença. Te quero, Deus, eu não posso
posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de adorar, Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, É teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de eu adorar não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. rio de vida Que me sustenta. Que me sustenta. Voltem para casa e preparem uma festa, um banquete com muita comida e bebida. Repartam a comida com os que não têm, pois este dia é consagrado ao Eterno. Não fiquem entristecidos, a alegria do Senhor é a nossa força. Então o povo partiu e preparou uma festa. Eles comeram e beberam com muita alegria, até mesmo os mais pobres. Eles tinham entendido o que havia sido lido e realizado ali entre eles. Que seja isso, que a gente possa partir, comer e repartir entre irmãos e irmãs na nossa mesa que nos prepara ali fora.
das recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Laiê, 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 laiê. Turu, 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 turu. Larararararara. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não. E a saudade do coração. Laiê, 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 turururururu, larararararara. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, mar e terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não. Tchurum, 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 tchurum. E a saudade do coração. Laiê, 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 laiê. Turum, 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 turum. Graças a Deus. Que manhã linda e abençoada. Queridos, a mesa está posta. Essa mesa foi servida por Jesus. Esse é o movimento da fé na Santa Ceia. Nós, pela fé, aceitamos o convite de Jesus, que reuniu amigas e amigos em torno da mesa na última ceia e chamou o pão partido do seu próprio corpo, chamou o seu próprio corpo de pão partido, partilhado, e o seu sangue do cálice servido numa nova aliança. Vovó Bete. E é o que nós fazemos hoje. Eu tenho profunda convicção. Você pode se sentar agora, por favor, fique à vontade. Eu tenho profunda convicção de que se Jesus vivesse entre nós, se Ele revivesse o que Ele viveu, ou se fosse nos nossos dias que Jesus se manifestou, seria numa Santa Ceia, a Santa Ceia seria numa festa junina. Seria a festa junina do Senhor. A festa junina do Senhor. E talvez Jesus pegasse uma tapioca e dissesse: isto é o meu corpo e eu dou a vocês. Talvez ele pegasse um aluá, ou uma cajuína, ou um quentão, e dissesse: esta bebida é uma nova aliança no meu sangue, que eu faço com vocês. Porque o que nós fazemos aqui é, nesse movimento de fé, imitarmos Jesus
dentro do nosso contexto, na nossa realidade. Eu queria convidar você a se juntar com os nossos diáconos e diaconisas que vão servir a mesa, por favor, se aproximem. Serão as nossas duas diaconisas, Osilé e Sara, que prepararam essa mesa junina, uma linda mesa, com fé e muita criatividade. Isto é meu corpo e eu dou a vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Deixa eu me dirigir aqui aos nossos diáconos e às diaconisas. Em um sacramento, as palavras são um ponto de partida, são catalisadoras, são um fermento da fé. E as palavras são essas. Aquele que distribui, aquelas que vão distribuir a tapioca vão dizer: isto é o corpo de Cristo. Para cada pessoa. Quem vai distribuir a bebida vai dizer: este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós tornamos estes ingredientes sagrados, não porque nos causem medo, ou porque nos causem espanto, mas porque nos causam reverências, nos causam delicadeza, reivindicam a nossa sensibilidade, porque neles nós vamos colocar o Evangelho na boca, vamos fazer do Evangelho algo palatável, nós vamos experimentar o Evangelho como gosto, como sabor, como partilha, como comunhão. É o que nós fazemos agora, em nome de Jesus. Amém, amém. O coral pode se aproximar, por favor. Todos são convidados a participar. Essa mesa é para todas e todos, para cada um de nós. Sejam todas bem-vindas. Somos incluídos sem exceção.
Se você quiser ficar em pé junto comigo, ou de pé, e eu queria sugerir a você que nesse momento trocasse cálice com alguém. Se você não conhece, apresente-se, por favor. É uma chance tão preciosa da gente saber um do outro. Alguém deixou de receber? Vem aqui, por favor. Faço questão de te servir. Alguém deixou de receber a tapioca e a cajuína? Por favor. Thales, este é o corpo de Cristo. Este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. É uma chance de você dizer algo para a pessoa perto de você. Dessa pessoa escutar de você palavras abençoadoras. Não precisa ser nada sofisticado. Um Deus te abençoe já é tão lindo. Já é tão potente. Deus abençoe você. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Deus renove as suas forças. O Senhor é a tua coragem. O Senhor é o teu refúgio. Aleluia. Este é o corpo de Cristo. Este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Aquela noite era uma noite difícil. A noite da ceia era uma noite difícil. É o pão. E não tem coisa melhor para dias difíceis que uma festa. Não para Jesus. A festa estava ali no lugar certo. Pronto. E Jesus, ele diz, Lucas faz essa afirmação, que Jesus diz aos discípulos, eu esperei muito, ansiosamente por esse momento. Que era um momento de comida, de prazer, de amizade, de comunhão, de louvor, de gratidão, de ação de graças, porque eles um dia foram escravos e eram livres, né? Foram libertos naquela época. A Páscoa tinha essa força, esse ambiente festivo. E Jesus toma o pão, e aqui está a surpresa. Pela primeira vez alguém tratou o pão dessa forma. Ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo. E ao partilhar, ele diz, toda vez que vocês repartirem um pão e comerem esse pão que é partilhado, vocês anunciam tudo que eu fui, vida doada ao outro. É o que nós fazemos agora. Vamos todos nós comer da tapioca. Não precisa se apressar, não se afobe não, não se aveste não. Tapioca é grandinha, né? Cada vez que vocês comerem, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela doçura do Evangelho, que renova as minhas forças, que me enche de esperança. O Evangelho não é outra coisa, o Evangelho é anúncio de esperança. Por isso o Evangelho está no pão partilhado. Depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. É o que nós fazemos agora. Lembre você que há um salto aqui, uma descontinuidade e um salto. Porque o que eles tinham, que chamavam de aliança, era uma relação retributiva com Deus. Está aqui a lei, cumpram a lei,
eu abençoo. Não cumpro a lei, eu amaldiçoo. E Jesus, ele descontinua essa ideia de Deus. Não, Deus é mais do que isso. Deus é mais do que isso. Em mim hoje se cumpre a essência da lei. Não é cumprir regras. É uma nova aliança. É uma aliança na vida que se doa, na vida que se dá ao outro. É um novo caminho, o caminho da salvação. E é ele que nós bebemos em memória de Jesus. Vamos todos beber. Aleluia. Você pode louvar o nome de Jesus? Agradecer a Deus pela vida de Jesus que foi derramada por nós. A Bíblia diz que eles depois cantaram um hino, é o que nós vamos fazer agora. Vamos cantar. E você fique à vontade se quiser se sentar.
Coisa linda, né? Vocês viram a nossa banda? Viram o nosso sanfoneiro? O cara do triângulo, a zabumba no carrom, Márcio Cardoso, no triângulo Nil, na sanfona o Neném, e o Luciano no contrabaixo, coisa boa demais, foi muito lindo. E olha, na próxima semana, o nosso culto não será aqui, nosso culto será na Tapera. Alguém tomou um susto, estava desavisado? Agora tá lembrando. Será na Tapera, que é um lugar que faz parte da história da Bethesda. A Bethesda, a sua travessia passa pela Tapera, pela casa do nosso querido Neemias e toda a hospitalidade, tudo que a gente já viveu, as pessoas que já batizamos, que recebemos como membros, as festas que nós fizemos lá. Vai ser uma festa muito boa. Nós vamos oferecer um pratinho, famoso pratinho, né? É arroz ou é baião, não sei. Baião, vatapá, paçoca, e aí tem ainda a opção da calabresa fatiada, né? E carne de sol. Olha só, coisa boa demais. Você deve levar as bebidas, as que você quiser tomar. Não tem qualquer tipo de restrição, fique à vontade. E levar também comidinhas, para a gente passar o dia lá, fazendo o que a gente gosta de fazer, fofocando e comendo. Né? Fofocando e comendo. O que seria da humanidade sem a fofoca dos bem-intencionados? Né? Sem a gente criar vínculos através da comida. Você pode fazer a sua inscrição, o link está rodando no grupo da Bethesda. Se você tiver dificuldade, você pode procurar a Nega, por favor, e o Igor. Nega, fica de pé para o pessoal te ver. Procura a Nega, ela vai te ajudar a fazer a sua inscrição. O Igor também ali atrás, nosso diácono. E aí você faz a sua inscrição hoje. O custo, R$25, tá? E as crianças até 10 anos paga R$15, tá bom? Então, vai ser um dia especial. Aqui vai estar fechado, estaremos todos lá. A gente vai estar a partir das 9 horas. Vamos ter um culto muito especial, uma celebração muito especial de batismo de algumas pessoas e de acolhimento de novos membros, que é uma festa muito bonita, que a gente gosta muito de fazer. Com algumas delicadezas, com algumas surpresas, que a gente guarda para lá, senão não serão surpresas. E aí, você se organiza e bora, né? Bora. Tem alguém desavisado? Tire essa pessoa do limbo, né? Salve essa pessoa da alienação, traga ela para perto, para estar com a gente, viu? Porque vai ser uma experiência muito abençoada. Eu queria, antes de liberar as crianças, olha, nós vamos ter um movimento agora que vai se repetir pelos próximos cultos. A gente começa hoje. Apesar do mês de julho ser um mês complicado, a gente entende que esse movimento é imprescindível, inadiável. Nós vamos fazer uma atualização dos nossos contatos e também daqueles que são membros da igreja. Nós precisamos disso para nos organizar, para eventualmente tomarmos decisões que são de ordem institucional, né? E para ajudar você a se situar. Então, nós preparamos um formulário no Google. Tem que apagar essa luz aqui, eu acho, para o pessoal conseguir visualizar o QR Code. E eu queria pedir a você que nesse momento, não depois, agora, pegasse aí o seu celular, você focaliza no QR Code, que vai te colocar num formulário do Google. Meu lindo, machucou. Libere logo as crianças. E você vai
ao abrir o Google, preencher. E aí eu tenho algumas observações a fazer. As nossas crianças já podem ir para a sua reunião, antes que o meu neto incendeie o arraial. O arraiá, no caso, né? Ele está expansivo, né, gente? Coisa linda demais. Toma conta, está na casa dele, né? Está em casa. Tem coisa melhor para uma criança que se sentir em casa. Não tem coisa melhor para uma igreja do que crianças que se sentem em casa, né, no seu ambiente. Eu tenho algumas observações para fazer. Se você puder só prestar atenção em mim um minutinho, algumas observações. Além dos dados de contato, a gente fez alguns enquetes que são importantes. Se você gostaria de cooperar, de fazer parte de algum ministério da igreja. E qual? A gente quer muito essa informação, para te ajudar a chegar lá. Tem alguns ministérios aí, das crianças, música, coral, comunicação, diaconia, ação social. Aí você vai fazer essa escolha. Outro sim, presta bem atenção. Eu quero fazer um levantamento aí para dois movimentos que a gente quer fazer esse ano ainda. É um encontro de espiritualidade. Eu uso essa expressão, encontro de espiritualidade viva, que é uma expressão da Bethesda, porque a gente quer trabalhar valores e exercícios espirituais que a retirada do dia a dia, né, podem facilitar. A gente quer desenvolver uma espiritualidade a partir disso que a gente tem pregado, né? E a ideia é fazermos um encontro em um hotel. Nós queremos usar exercícios lúdicos, imaginativos, para que falem ao nosso coração. Nós já vínhamos fazendo isso nos chamados ABCs, que é Acampamento Bethesda de Casais. E nós sentimos, todos nós que trabalhamos ali, mas principalmente os pastores, que aqueles movimentos, naquela linguagem, os rituais, as dramatizações, os sacramentos que a gente fazia ali para os casais, tinha que chegar na igreja toda, e a gente não tinha esse movimento ainda. Por isso a ideia, nós queremos fazer esses sacramentos, essas dramatizações, essas vivências com toda a igreja. E a gente quer fazer em um hotel, um lugar bom de se estar, é um investimento que vai acontecer uma vez por ano. E aí a gente quer ir um final de semana, chegar na sexta-feira à noite, passar o sábado, até o domingo de manhã, depois do almoço voltamos para casa. Então, assim, eu estou fazendo aí para você uma pergunta. Você gostaria de fazer parte desse retiro? Você topa? Porque eu só quero fazer esse movimento se as pessoas quiserem. Não quero ficar aqui convencendo todo mundo, vamos lá, não deixa de ir. Eu quero que você opte, eu gostaria de fazer parte. Aí nós vamos saber. É um encontro que tem uma linguagem muito delicada, não é uma coisa de palestra o tempo todo, é um movimento muito especial, tá bom? A outra pergunta é se você gostaria de fazer parte, e aqui eu sei que é mais restrito, não são todos, de um grupo de leituras teológicas. Eu gostaria de fazer parte. A gente, além das leituras teológicas, também queremos desenvolver um projeto de oração. Não oração como a gente aprendeu a vida inteira, que é boa também, tem o seu lugar, dobrar o joelho e ficar ali falando. Não, nós queremos desenvolver Alessio Divina, a expressão aqui é do latim, leitura de Deus, que é contemplação, meditação e as leituras, textos importantes, textos acessíveis, mas textos exigentes, né? E que nós vamos ler mensalmente, nos encontrar para essas orações e para conversar sobre essas leituras. A gente está pensando aqui na formação teológica
de algumas pessoas que sentem necessidade, querem fazer parte. Isso não é para todos, mas quem quiser participar, pode fazer essa escolha aí. Tá bom? Bora preencher? Já acabei, né? O pessoal que está acostumado com os Google Forms, não tapa. Pá. Alguém precisa de ajuda para preencher? O Igor está à sua disposição, a Natália está à sua disposição, a Clara também. Vai até você e te ajuda a preencher esse... né? Você perceba que a gente pegou dados bem simples, bem objetivos, né? Que é mesmo para a gente ter contato, conseguir se movimentar nas diversas situações. Também pergunto para você, que tipo de relação você tem com a igreja? Se você é membro efetivo da igreja, se você é uma pessoa que a gente chamaria de congregado, que não se tornou membro, mas que congrega, caminha com a gente. Se você é alguém que tem interesse em se tornar membro, as perguntas estão aí, não é? Como você tem frequentado a igreja? A gente quer entender o perfil da nossa comunidade. Outra coisa, irmãos, nós conversamos longamente, tivemos uma reunião entre os pastores. Eu tinha o desejo de reativar os pequenos grupos, os PGs. Mas nós entendemos que não seria estratégico, interessante fazermos isso agora. Não como a gente queria fazer. Nós vamos insistir nos grupos de interesse, que deram uma queda de frequência, os homens principalmente, né? E o grupo de acolhimento LGBT também teve uma queda de frequência. A gente quer deixar todos os grupos em alta frequência, como o das mulheres. Nós temos 3 grupos, 3 círculos de aproximação. Um círculo feminino, que é o Mulheres de Coragem, e que nos lideram. Elas nos constrangeram pela nossa inércia nesse semestre. Um círculo masculino, que é o Conversa Fiada, e nós temos um círculo de acolhimento LGBT, que também fez encontros, movimentos lindos, e a gente precisa reativar. Nós vamos nos dedicar a isso nesse semestre. Porque se a gente começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente termina não fazendo nada com a intensidade necessária. A gente perde força. Então, nós vamos nos dedicar a isso. Não impede que a gente comece um pequeno grupo. Por exemplo, um pequeno grupo ali, como é que é o bairro lá? Na Barra do Ceará. Nada impede que a gente comece lá um pequeno grupo. Não é Barra do Ceará, né? Então, ou um pequeno grupo no Serve Luz, que é uma coisa que a gente sonhou. Não impede, mas a gente vai se dedicar especialmente a esses círculos de aproximação e de interesse. Nós precisamos reativar nossa ação social. Inclusive, eu estou desejoso de um projeto que a gente possa se envolver com ele. Novamente, projeto social interessante,
né? Não precisa ser vários, para nós nos dedicarmos com a devida intensidade, tá bom? Queridos, hoje é um dia maravilhoso. Que dia lindo o dia desse domingo. Não é para você beliscar agora ela, né? Nesse momento, nós vamos apresentar ao Senhor a esperada Olívia. Nós aguardamos pela Olívia 3 meses para que a gente pudesse, alguns conhecê-la pela primeira vez. A Olívia já está participando dos ensaios do coral. Já há 3 ensaios que ela participa. Eu quero convidar aqui o Felipe, a Gabriela e a Olívia, convidar os familiares, todo mundo. Eu gosto de encher esse lugar aqui, todo mundo, para sair na foto. E eu quero convidar, pega para mim meu tablet, a madrinha, não é? A madrinha da Olívia. Faltou, mas ele está presente aqui simbolicamente, né? Simbolicamente ele está presente. Quais são os nomes dos padrinhos? Cris e Kimberg. Cris. Kimberg. Cris e Kimberg são padrinho e madrinha. Eles são bem legais. Eles vão te dar o apoio quando você precisar, viu? A gente precisa, não é fácil, é pequenininho assim, mas reivindica tanto da gente, não é? Muda tudo. É um ser intensamente frágil que reivindica tudo de nós. Na Bethesda, nós não temos a prática de batizar as nossas crianças. Nós apresentamos as nossas crianças, que é a tradição de que vem a Bethesda, uma tradição evangélica, pentecostal. Algumas igrejas batizam e é também lindíssimo, não é? Mas na nossa tradição, o batismo é uma linguagem de arrependimento, de balanço da vida, de recomeço. E não faz o menor sentido, na nossa tradição, propor a Olívia que ela recomece, né? Falar com a Olívia sobre fazer um balanço da sua vida. Como você tem vivido até aqui? Não faz o menor sentido, porque a vida dela é deliciosamente mamar. Né? Deliciosamente mamar, chorar quando não pode mamar e mamar quando para de chorar. Eu sei. Há um poema do Khalil Gibran, que eu já usei recentemente. Eu acho ele uma mensagem linda, que eu queria propor ao Felipe e à Gabriela, e à vovó também, né? As vovós aqui presentes. Ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de nós, mas não de nós. E embora vivam conosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás, e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito, e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria,
Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. A Olívia não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. E esse é um privilégio, essa é a bênção de ter as crianças nos braços. Foi o que Jesus fez, queriam impedi-las, porque elas não são austeras, elas não são disciplinadas e úteis, elas são imprevisíveis, elas são frágeis, delicadas, brincantes. E Jesus disse, se vocês quiserem o reino de Deus, sejam como uma dessas crianças. Vamos orar e consagrar ao Senhor a nossa querida Olívia, a mamãe Gabriela, o papai Felipe, a madrinha Cris. Senhor, nós consagramos essa casa ao cuidado e ao amor com a Olívia. Consagramos papai, mamãe, madrinha, padrinho, vovô, vovó. Nós consagramos essa igreja ao cuidado com a Olívia. Obrigado pela vida dela, Senhor. Obrigado porque nós nos sentimos encaminhados para o Teu reino através da Olívia. Em nome de Jesus. Amém. Vocês viram, né? O que é um colo experimentado. Colo de um pai de 3 filhos, avô de um Caetano. Não é qualquer coisa, não. Nós vamos, nesse momento, apresentar nossas ofertas e os nossos dízimos. Nós temos contas importantes. Essa é a semana mais decisiva do nosso orçamento, acho que de todos nós, né? Todos nós. A primeira semana depois do salário é a semana que a gente distribui o salário para os seus donos, né? E a igreja tem contas importantes. O seu dízimo, ele é a condição que essa igreja tem de se manter, de cumprir as suas obrigações, de seguir fazendo o que ela faz. Então, você, nesse momento, tem a oportunidade, os dados bancários estão aqui, para aqueles que ainda não têm. Se você quiser usar envelopes para fazer a sua oferta em espécie, temos ali atrás, ali na diaconia, temos um gasofilácio, e você pode colocar a sua oferta ali. Se precisar da maquineta também, se você prefere, por aproximação, ou usar o cartão, como você quiser. O importante mesmo é, nesse momento, a gente contribuir, todos nós. É muito importante a gente dividir o peso, a responsabilidade por todos, de acordo com a sua capacidade. Cada um faz, contribui e ajuda com o que tem, com o que pode. E esse é o movimento da generosidade, né? Com ele que a gente constrói a vida dessa comunidade. Vamos orar? Deus, nós consagramos o dinheiro que agora nós ofertamos, nós queremos mais que fazer uma operação financeira, nós queremos fazer um movimento de fé, porque a gente é grato pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas aqui, nessa comunidade. Esse é o lugar do Evangelho.
é a casa de oração que nos sustenta. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa gratidão. E essa é a nossa doação. Nós não ofertamos porque queremos receber de volta. Nós ofertamos porque já recebemos e do Senhor nós recebemos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o orvalho beijando a flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai olhando os pés no riacho, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa em granel, coisas que pra mó de ver o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o orvalho beijando a flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai moiando os pés no riacho, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa em granel, coisas que pra mó de ver o cristão tem que andar a pé. Laiará, laiará, rarará.
Eu tenho a missão impossível de conduzir essa reflexão em 15 minutos. Então, assim, algo semelhante ao que Jesus falou para Pedro, eu espero que vocês falem para mim, né? Antes que o galo cante 3 vezes, você não vai conseguir, pastor Elianai. O galo vai cantar e você vai continuar aí falando. Eu me fiz uma pergunta: o que me faz feliz? E procurei um texto que me trouxesse menos, né, as implicações conceituais, a interpretação, a hermenêutica, e mais o espírito, o sopro do sentimento que eu tenho ao fazer essa pergunta: o que me faz feliz? Que é o de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Eu enxergo nessa narrativa, que só Lucas faz, algumas narrativas que Lucas tem essa peculiaridade de apenas ele fazer, como a de Zaqueu, que é uma narrativa desconcertante, como a parábola do filho pródigo, não é? E outras parábolas. Também essa história de Marta e Maria, a Marta ansiosa, em contraste com a Maria deslumbrada, né? A Marta angustiada e a Maria exuberante. Eu queria ler com vocês e, no sopro dessa narrativa, ventilar alguns sentimentos que essa pergunta traz ao meu coração. Diz assim, Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Enquanto caminhavam, eu leio na tradução pastoral da Bíblia. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. A casa é de Marta, mas a hospitalidade será de Maria, sua irmã. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ali estatalada, derramada, embasbacada, né? Deslumbrada, escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas? Perceba que há um movimento culposo de quem tem que provar alguma coisa. Não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta. Há um tom aqui nessa repetição, né? Um tom de quem já sabe quem é Marta. Marta, vira gente, Marta. Marta, tu não larga disso, Marta. A vida inteira desse jeito. Marta, Marta. Você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. O José Lourenço, ele diz que... José Lourenço? Frederico Lourenço. Frederico Lourenço, depois da cuíca de ontem, eu estou com dificuldade com... O esforço mental foi muito grande. Frederico Lourenço, ele diz que a tradução para parte aqui poderia muito bem ser lugar. Ela escolheu o melhor lugar. A tradução, o sentido da palavra. E de fato é isso, né? Marta está no lugar do trabalho o tempo todo e Maria no lugar do acolhimento, da festa, do deleite, da fruição do amor, da hospitalidade. Amém. Eu quero orar com você.
uma vez mais. Senhor, que o nosso coração seja iluminado pela palavra que a gente articula agora, que eu faço com a voz e os meus ouvintes fazem com a escuta. Que essa palavra que a gente costura e forma ideias e sentimentos e tenta responder perguntas e resolver problemas, que essa palavra que nós articulamos entre escuta e fala possa iluminar a nossa vida, o nosso caminho, como o salmista orou, que seja lâmpada para os nossos pés, que seja luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Essa pergunta, ela não é retórica. Repito, eu não estou aqui ocupado com um exercício rigoroso de interpretação do texto, porque ela não é retórica, a pergunta é uma confissão. É como eu me sinto, são sentimentos que eu reuni e que eu gostaria de partilhar com vocês. E eu faço isso com uma consciência. A gente vive uma época que alguém já chamou de rapcracia, rap do inglês, alegria, felicidade, feliz, né? Happiness, felicidade. Rapcracia, do grego kratos, governo, poder, que é o governo da alegria, que é um governo moral. A gente vive uma época em que desanimar, ficar pessimista, desencantar-se, ter ideias suicidas, ter ideias de abandono, de desistência, tem um peso moral. É condenável. Ora, o sujeito já está se arrastando. E sobre ele ainda, culturalmente, pesa de maneira esmagadora a obrigação de acreditar, de ser alegre. Uma pessoa que não é alegre é uma pessoa que atrapalha. É a rapcracia. Esse é o ambiente que a gente vive. E aí, o que eu quero dizer com felicidade? Né? Essa palavra tão complicada. Eu penso felicidade no sentido bíblico de felicidade, que está na palavra bem-aventurança. A maioria de nós conhece bem essa tradução que está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. A maioria de nós vai lembrar com facilidade das bem-aventuranças listadas por Jesus, não é? No Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino de Deus, né? Bem-aventurados sois vós que forem perseguidos por minha causa, por causa da verdade, e contra vocês lançarem injúrias e calúnias. São bem-aventurança. A palavra bem-aventurança, ela tem esse sentido de uma vida que está sendo bem desenvolvida, bem encaminhada, né? Uma boa aventura, está indo bem. E o André Soraqui, que eu não desgrudo de alguns dos conceitos que ele nos dá, ele tem uma tradução bruta, né? Uma tradução crua, porque ele faz uma tradução que não se deixa seduzir pela vontade de tornar mais acessível para nós hoje, e insiste na poesia mais crua da época. O que quem escreveu queria dizer, o que sentia aquele que escreveu. E algumas expressões dão um certo trabalho para a gente, né? Uma delas é essa. Ele traduz bem-aventurado por um verbo, por uma advertência, uma admoestação. Em marcha, ele diz. Em marcha. Ou seja, siga em frente. Se você está vivendo assim, siga em frente. Não desista, você está indo bem. Perceba que o sentido bíblico de felicidade não é de adjetivação da vida.
nem é uma abstração, essa felicidade etérea, talvez impossível, uma busca infinita, que nunca termina, a gente nunca está bem o suficiente para dizer sou feliz, porque se a gente está indo bem no trabalho, em casa está tendo problema com os filhos, né? Se a gente está conseguindo pagar as contas, o marido está doente. Então, assim, a gente sempre tem alguma coisa que não nos deixa alcançar essa abstração. Mas, além dele nos livrar dessa abstração, dessa idealização da vida, ele também coloca a afirmação da felicidade não como um adjetivo, sou feliz. Talvez seja até impossível essa adjetivação. Coloca como uma afirmação na boca do outro. É o outro que diz, você está indo bem, siga em frente. Percebe? Felicidade não é algo que eu digo de mim, e aí eu me traio aqui na minha reflexão, mas não é algo que eu digo de mim, é algo que os outros dizem para mim. Não para, você está indo bem, é isso mesmo. Está doendo, mas você está indo bem. Você está chorando, mas você está indo bem. Está tendo dificuldades, mas a sua vida vale a pena. Não desista. Por isso, em marcha, que é o discurso de Jesus, não é? Das bem-aventuranças. E aí, é claro que felicidade tem muitos sinônimos. Alegria é sinônimo de felicidade. Prazer é sinônimo de felicidade. Contentamento, satisfação, são sinônimos de felicidade. Mas o Frei Beto, ele por didática, né, ele fez a diferença entre prazer, alegria e felicidade. Eu vou ler aqui 3 parágrafos para vocês, de uma fala do Frei Beto. Ele diz assim: há que distinguir felicidade, alegria e prazer. Prazer é agradar os 5 sentidos, degustar um bom vinho, contemplar uma pintura, ouvir a música que nos suscita boas emoções, etc. Os prazeres são momentâneos, são epidérmicos, né, de pele, né? Não duram. E quem os confunde com felicidade fica sempre em busca de novas sensações, vive uma vida nos excessos, no intuito de se sentir feliz, e não chega nunca. A alegria, por sua vez, também é momentânea. Sentimos alegria ao rever a pessoa amada, ao receber uma homenagem, ao assistir a um bom filme, ao comemorar a vitória do time de nossa preferência. Essa não foi uma semana feliz para mim, nesse aspecto. Ao celebrar uma data importante com a família e os amigos, alegria. Ou ao vencer um desafio profissional, alegria. No entanto, ninguém sente prazer ou alegria acometido por uma doença. Você não sente prazer e alegria diante de uma catástrofe mundial. Não sinto alegria, não consigo ter prazer sabendo do genocídio aplicado por Israel, sob a bênção dos Estados Unidos e da Europa, aos palestinos, aos moradores de Gaza. Não sinto, é tristeza o que eu sinto, é angústia, pessimismo mesmo com a humanidade, é o que eu sinto. Então ninguém sente alegria nem prazer com isso. Mas ainda assim, pode se sentir feliz. Eis a diferença. Mesmo sob a dor e o sofrimento, uma pessoa pode ser feliz, desde que saiba integrar as adversidades no sentido que imprimiu, que colocou, que construiu para a sua existência. Então, felicidade não é se deu certo, porque às vezes não dá certo. Felicidade não é se eu cheguei lá. Felicidade não é se eu conquistei. Não é sobre isso. Felicidade, ela trata do que eu faço com tudo que me acontece. O que eu faço, como eu lido com aquilo que é ambíguo da minha existência, que é contraditório. Eu, Elianai, por exemplo,
tenho oscilações de humor. Tem dia que eu amanheço azedo, né? Tem dia que eu não me aguento. Eu não me suporto. Que dirá a Beth? Que dirá o Thales? Não é? Nós somos assim. Tem dia que eu olho para a minha vida e digo, pô, que legal que tudo que está acontecendo. Tem dia que eu olho, pô, mas não está dando nada certo. Né? Então, como é que eu lido com essa oscilação, com essa ambiguidade, com as minhas perdas, com o que não deu certo, com aquilo que eu queria ter, mas não tenho, com aquilo que não se acerta, não se resolve, com aquilo que insiste em ser falta na minha vida, insiste em ser um problema na minha existência. Como é que eu lido com isso? Este é o sentido da felicidade, esta é a ideia de felicidade, a maneira como eu lido com tudo aquilo que me acontece. E aí, a gente precisa pensar a felicidade no sentido que Jesus dá nas bem-aventuranças. Como é que a gente lida com as lágrimas que a gente derrama? Bem-aventurado. São vocês que choram. Como é que a gente lida com a injustiça que a gente sofre? Bem-aventurados sois vocês, sois vós, quando sofrerem injúrias e perseguição pela verdade. Você que tem fome de justiça, bem-aventurado é você. Como é que a gente lida com a nossa existência, com esses contrastes, com essas oscilações, com tudo isso que a gente é? E, finalmente, pensar a felicidade como uma experiência, uma vivência da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Senão o anúncio de que na meritocracia a gente está condenado à morte. Relações meritocráticas com a vida, ser alguém que merece ser amado vai nos esmagar. Se empenhar, comprometer a sua vida, trabalhar, fazer escolhas sob o governo do mérito para merecer ser amado, vai nos destruir, vai nos esmagar. O apóstolo Paulo diz que a letra mata, é o espírito que vivifica. A graça anuncia para mim que eu não tenho que merecer ser amado, que eu sou amado simplesmente. E que o amor só é possível se for gratuito. Você ama? Você é amado? Isso se dá na pura gratuidade. Então a graça de Deus, e aí se segura na cadeira, ela é a descoberta de que eu posso pecar em paz. E eu falo pecar aqui, e aí eu sei que eu mexi com uma palavra dos nossos escrúpulos. Eu falo pecar aqui no sentido de imperfeição, de errar, de não dar conta. Né? Esse ser que eu sou, Elianai, que me vejo no espelho, é um pecador. E a graça de Deus diz para mim que eu não tenho que ser outra pessoa, uma pessoa idealizada para poder ser amado. Eu sou amado gratuitamente. Algo parecido com o que Jesus fez com Pedro. Perdoou de antemão. É o que a graça de Deus faz com a gente. Você já é amado de antemão, vai. Mas e se eu não? Você não, vai, é assim mesmo. Né? Pedro, Jesus avisa que antes que o galo cante, ele o negará 3 vezes. E não faz nenhum tipo de condenação. Reparou no discurso de Jesus? Jesus diz, cara, você é um canalha. Você é devasso, pecador, miserável. Você vai para o inferno desses... Fala assim, você vai me trair. E quando acontecer, lembra que eu te avisei. E lembra que eu estou orando por você. Mas aí, e aí? Nenhuma regra, nenhuma punição, nenhum castigo? Não. Você vai me trair, você não vai dar conta. A vida é muito complicada para você não tropeçar, para você não se equivocar, para você não vacilar, para você não ter medo,
para você não desanimar, para você não fraquejar. E saiba de antemão que você é amável, você é querido do Deus revelado em Cristo Jesus. E aí, quem entendeu bem a graça de Deus foi um rapazinho chamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ele... É porque eu aprendi, aí eu gosto, acho chique dizer Friedrich, porque no alemão o CH tem som do R gutural, né? Nietzsche, ele resgata uma expressão do latim amor fati, que significa amar o destino. Não o destino que forças impuseram a você, mas o destino que sua vida tomou. Como foi que você se tornou quem você é? Né? E essa é uma experiência milagrosa. Por quê? Porque eu não vou amar um Elienay idealizado por mim, e o Márcio, conversando com ele ontem, observou, e pelos outros. As idealizações que os outros fizeram comigo. Eu não vou amar esse Elienay, eu vou amar o Elienay que eu sou, porque é o único de verdade. O resto é uma abstração, é uma idealização. Não existe outro Nilo. Só existe esse. Com tudo o que combinou, conspirou para que você se tornasse quem você é. Essa confluência incalculável de fatores do que fizeram com você e do que você fez com o que fizeram de você, construiu quem você é. E isso é singular, maravilhosamente singular. E aí a graça de Deus diz que Deus ama essa pessoa que você se tornou e nos convida a também nós amarmos. E eu termino dizendo que eu me apoio para dizer que sou feliz. Primeiro, minha vida é bonita nas amorosidades que vivencio. Minha vida vale a pena nas amorosidades que vivencio. Olha só, Marta tem um projeto de utilidade, ela representa bem a repicracia, né? Ela é toda movida por culpa. E ela quase que estraga a festa, né? Quase que estraga a festa, porque ela vai até Jesus, que está ali vivendo um momento deleitoso, delicioso com Maria, de amizade, de acolhimento, e ela entra com a culpa. Você não se importa? Ela põe culpa em Jesus e põe a culpa em Maria. Que é minha irmã, não faça nada para me ajudar? Ela traz a culpa para o ambiente, que é um ambiente de percepção de uma presença. Enquanto Maria vivencia a presença de Jesus, Marta se perde na tarefa impossível de merecer admiração, de ser útil. A casa é de Marta, mas quem faz Jesus se sentir em casa é Maria. A casa é de Marta, mas é Maria que se sente em casa o bastante para usufruir a presença do outro. Eu gosto muito de olhar para a minha história e me dar conta de que a minha trajetória foi uma trajetória que espalhou amigas e amigos pelo Brasil todo. Eu morei no Rio de Janeiro, eu morei em Brasília, eu morei em São Paulo, eu morei em Curitiba, Fortaleza várias vezes. O meu rastro é um rastro de amizades. Eu tenho muitas casas espalhadas por esse país, que eu sei que a hora que eu precisar, eu posso ser recebido, né? E que a hora que precisarem, essas pessoas podem ser recebidas na minha casa. A minha história foi uma história assim, de construção de hospitalidade. Eu lembro que, uma das vezes que a gente foi embora de Fortaleza em 2008, e a Ana Clara, minha filha, uma adolescente, vivia um momento assim, a época de muitas amizades, muitas relações, e
feliz da vida. Finalmente ela estava cercada de amigas, né, essas expressões que ela usava. E aí nós íamos embora. E eu ganhei a missão de conversar com ela e dar a notícia de que nós iríamos voltar para São Paulo. Eu tive uma conversa com ela, ela está aqui, não vai me deixar mentir sozinho. Eu falei assim para ela, Clara, eu sei que é difícil, que a gente não tem raiz, que a gente está sempre indo embora, eu entendo, e ela chorou muito. Mas veja por outro lado, né? Quantas pessoas conseguem ter tantos amigos como a gente? Cada lugar que a gente vai, a gente abre um leque de amizade, de experiências e de relações. Essa história também é bonita. E é assim que eu me vejo. Ok, não construí o que muitos construíram, mas eu construí muitas casas, muitas amizades. E é por isso que eu digo, eu sou feliz. Sou feliz por ter costurado a minha vida com os fios da amizade, do amor, do afeto. E, finalmente, eu abracei uma espiritualidade poética e brincante, animada pela interessante vida de Jesus. A vida de Jesus, ela não chegou a mim através de um livro, inclusive a Bíblia, não. Ela chegou a mim através de uma rede incalculável de amores. Chegou a mim, através da experiência dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos tataravós, né? E chegou a mim pela força do interesse, do testemunho. Eu olho para Jesus e a vida de Jesus é interessante o suficiente para fazer de mim seu seguidor. Eu olho para Jesus e eu desejo os desejos de Jesus. Eu olho para esse Jesus que foi testemunhado, que veio a mim no testemunho dos meus pais e digo, eu desejo os desejos de Jesus. E animado por esse testemunho que eu desenvolvi, abracei na minha história de vida, uma espiritualidade, que é uma maneira de existir, crendo que há algo mais do que isso que está aqui, é uma espiritualidade poética, que procura olhar com beleza e enxergar beleza nas coisas, e brincante, que tenta, através da leveza, enfrentar a dureza da vida. Esse é o exercício brincante dessa espiritualidade. É o que eu vejo Jesus, por exemplo, quando Jesus, ele nessa experiência de Marta e Maria, ele desdenha da austeridade útil de Marta e diz que Maria, na sua inutilidade, contemplativa, despreocupada, escolheu a melhor parte. Eu vejo essa espiritualidade brincante em Jesus na mulher flagrada em adultério. Lembram? Os homens se reúnem, perdem de vista a mulher, não importa a mulher, o peso da religião, o livro, a lei nas mãos, exigindo de Jesus que a condenasse ao apedrejamento. E que faz Jesus, numa hora terrível como aquela, fica de cócara e começa a brincar de jogo da velha no chão. Começa a rabiscar. Você fala, não, pera, calma. Calma nada, ele não escreveu nada que fosse importante ali. Se tivesse escrito, teria ficado registrado. Foi tão desimportante que Jesus escreveu no chão que ninguém se preocupou em registrar. Não, nem vale a pena, ele estava fazendo um joguinho, estava brincando, fazendo solzinho, uma casinha, né, um jardim, desenhando flores. O suficiente para irritar a austeridade que ia matar aquela mulher. E aí ele é reivindicado, ele se levanta e propõe um jogo. Um jogo que desmontou a mentira, a farsa das nossas seriedades, grandes seriedades. Ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Botou os caras num labirinto. Botou os caras
no beco sem saída. Quem não tiver pecado, quem de nós não for imperfeito, quem de nós não tiver uma vida com desajustes, com faltas, né? Seja o primeiro a tirar a pedra. E aí os homens foram embora. Percebe? É uma espiritualidade brincante. É o que faz na parábola do samaritano, quando ele explica quem é o próximo. Jesus pega um samaritano, que era o cara, que era objeto de nojo e de ódio dos judeus, para ilustrar o que é amar o próximo, que não é quem é o meu próximo, mas de quem eu estou próximo. E desconcerta e retoma a caminhada. E eu quero terminar a minha fala com a Adélia Prado. Eu avisei que eu ia pecar. Eu avisei a vocês. Então, se segura aí. A Adélia Prado, ela chegou na minha vida através do Rubem Alves, que são padrinhos dessa espiritualidade poética e brincante. O Rubem Alves chega a dizer que teologia ele encontra nas poesias de Adélia Prado, a teologia que ele gosta, né? Ou em João Guimarães Rosa. E ela tem esse olhar poético para a vida e que torna a vida graciosa pela maneira espiritual e poética como Adélia Prado se comporta e produz os seus versos. Quem conhece a Adélia Prado sabe que ela tem uma carga mística e espiritual muito forte. E a poesia é casamento. Ela diz assim: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como, este foi difícil, prateou no ar, dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Não é lindo? Você quer ficar em pé junto comigo, em oração? Eu queria que a gente terminasse esta ceia cantando uma canção que já foi cantada. E que guarda esse olhar gracioso que nós somos convidados a com ele perceber a nossa existência. E que Nietzsche chama de amor fati. E o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nietzsche chama de amor fati e cita o poeta Píndaro, que diz, torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Seja inteiramente quem você é. E ame a pessoa que você se tornou, a mulher que você se tornou. E olha, deu um mau trabalhão para você se tornar quem você se tornou, não é? Pois em Jesus nós somos convidados a olhar para essa pessoa que nós nos tornamos e dizer, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto do que eu fiz com o que fizeram comigo. Eu quero ser essa pessoa, não quero ser outra. Eu desisto de toda outra idealização que já esteve sobre mim. Vamos cantar como uma celebração? Aí eu vou cantar junto, é? Tá bom. Solta o som. Olha lá, Flavinho. Eita! Essa é uma canção sobre a gratuidade da vida a partir de Jesus. Vamos
cantar. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá Olha que lindo. deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Tchururum, tchururum, e alegria no coração. Laê, 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 tchururum, tchururum. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. E a saudade do coração. Laê, 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 laê. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. E a saudade do coração. Laê, 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 laê. Que a gratuidade do amor de Deus em Cristo Jesus, animada pelo seu Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Você pode dizer comigo, amém? Amém, amém.